Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Uma boa noite a todos os nossos irmãos que nos ouvem através da rádio Fonte e Vida. Que Deus assim venha abençoar o lar, a vida de cada um dos ouvintes. Os irmãos também que nos acompanham pela página do Facebook, Rádio Fonte e Vida. Os irmãos também que nos acompanham pela página da Igreja Presbiteriana, Jardim Novo Campo Limpo. Também Deus assim os abençoe nesta live. E é um prazer, uma alegria poder estar aqui mais uma vez compartilhando algo da palavra do nosso Senhor. Esse programa é um oferecimento da Igreja Presbiteriana no Jardim Novo Campo Limpo, que se encontra na Rua Xingu, número 12, a qual temos como pastor e também é o supervisor dessa programação, nosso pastor Simão, juntamente com a sua esposa Siloé. Que Deus assim os abençoe. Também presbítero Pedro, presbítero Antônio, Deus abençoe. Um abraço a todos os irmãos, irmão Leonardo, irmão Chades, irmão Luciano, que mais? Irmã Delfina, não esqueci da senhora, essa grande professora, somente com a irmã, a esposa do irmão Luciano também, ali lecionam para as crianças. Deus abençoe. E irmã Maria, e todos os outros irmãos, irmão Gustavo, e todos os outros irmãos, caso esqueci algum nome, que Deus abençoe a todos os irmãos. Os irmãos também do Jardim Silvia, o qual tem por dirigente ali o seminarista, o evangelista Maurício. Deus abençoe, irmão Maurício, grande servo do Senhor. Irmão Hildebrando, evangelista Hildebrando, que esteve aqui um dia também nos ensinando a palavra do Senhor. E juntamente também o irmão Manuel, lá do Jardim Silvia. Deus abençoe os irmãos grandemente. Agora a Rádio Fonte Vida está em várias plataformas e os irmãos podem estar acompanhando aí de várias maneiras a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar, sem mais delongas, todos quanto podem curvar sua cabeça, sua fronte, estamos orando, falando com o nosso Deus, pedindo a Ele graça, sabedoria, pedindo a Ele que venha nos proteger, pedindo a Ele que Ele venha salvar através da exposição da sua palavra, que o Espírito Santo venha abençoar todos os lares nesta noite. Então, se você pode, curve sua cabeça, nós estaremos orando, falando com Deus. Muitíssimo amado Deus, eterno Pai, soberano e eterno Senhor, Deus transcendente, mas também imanente, que está conosco, que habita dentro do nosso coração, que se manifesta em nossas vidas, que fala conosco através da Tua palavra, o Senhor que está vivo e vive e reina para todo sempre. Queremos Te pedir, Senhor, abençoe, Senhor, todos os ouvintes. Eu sei que não posso, não tenho, não consigo, mas sei que o Senhor pode, o Senhor tem, o Senhor consegue, o Senhor é o dono de todo o poder, de toda a glória. Venha falar, Senhor, com todos os ouvintes, venha derramar a Tua graça, do Teu poder, curando, salvando, operando sinais, maravilhas, prodígios e, acima de tudo, nos enchendo do conhecimento do Seu Filho, através da Tua palavra. Abençoe a todos nesta noite. É o que nós Te pedimos e agradecemos já pela Tua bênção, por nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. O número da rádio é o 4203-4009. Os irmãos que quiserem pedir oração, estaremos orando pelos irmãos. Os irmãos também, alguns comentam aqui na página do Facebook, né? Pode estar também pedindo oração também pelo WhatsApp, que é o 940 46 8472. 940 46 8472. E aí estaremos orando pelos irmãos no final do programa. Alguns irmãos, eu expliquei algumas vezes, alguns irmãos ainda perguntam, né? Por que não oramos por um copo de água?
todo respeito aos irmãos que assim creem, a gente não tem esse costume, né? Orar através de objetos, né? Mas os irmãos estão nos seus lares, fazem o que achar por bem. Outros irmãos também perguntam, né, sobre a palavra revelada. Então, na hora da pregação da palavra, na hora do ensino da palavra, creia que a palavra já está sendo revelada para os irmãos. Nós também não temos esse costume de tirar palavras, né? Mas que Deus assim venha falar com os irmãos. Nós estaremos ouvindo um lindo louvor e logo em seguida já estaremos entrando na palavra de Deus, expondo as Sagradas Escrituras. Pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem resposta.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Convido a todos, quantos podem, vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, ou conforme João, capítulo 8. Vamos ler o versículo 31 e 32. São João 8, versículo 31 e 32. Um versículo aí usado até como slogan político, né? Mas tem uma abrangência muito maior do que política, né? São João 8, 31 e 32. Você que pode abrir sua Bíblia, dependente da plataforma, aparelho. São João 8, versículo 31 e 32, nos diz o seguinte: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes a minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é um versículo muito conhecido, o 32, mas como o 32 é uma continuação do 31, achei por bem estar lendo também o 31 para uma maior compreensão dos irmãos. Os irmãos me perdoem, eu falo um pouco para dentro, minha voz é um pouco monótona, né? Eu confesso aos irmãos que eu não esperava estar aqui na rádio, mas foi um favor também de Deus. Então, meus irmãos, Jesus aqui está defendendo a sua autoridade, a sua missão, e ele fala para seus ouvintes sobre a palavra. A verdade que Cristo ele anuncia, a verdade de Deus, a verdade que o Messias trouxe, não era uma verdade qualquer, uma verdade passageira, não era uma verdade política, não era uma verdade voltada para méritos humanos. No versículo 31, por isso que é bom nós vermos o contexto. Existem dois tipos de contexto na Bíblia, o próximo e o distante, ou contexto próximo e remoto. E no versículo 31 nós vemos que ele está falando sobre a palavra de Deus que ele pregava aos seus discípulos. E ele chama essa palavra de verdade. Essa é a verdade que liberta, essa é a verdade que conduz o homem à salvação. Eu gostaria de hoje estar iniciando um assunto. Nós começamos a programação sobre os 5 pontos do calvinismo, que acreditamos ser de suma importância e bíblico. Depois caminhamos sobre os 5 solas, os 5 somentes da Reforma Protestante, que toda igreja evangélica, toda igreja que se diz protestante deveria pregar, anunciar, né? E debaixo da bênção do meu pastor Simão, nós iremos começar um ensino voltado para a teologia sistemática. Então hoje quero vos falar um pouco sobre, só uma pincelada, sobre o conhecimento bíblico, teológico, a importância de você conhecer a palavra de Deus. E no decorrer dos outros programas, se Deus assim permitir, nós estaremos trazendo outros irmãos aqui também para caminhar nos outros pontos da teologia sistemática. E aí, hoje eu vou adentrar um pouquinho, depois vai ter outros irmãos, como dizia João Batista, cujas sandálias não sou digno de desatar, mais proeminentes do que eu, para a glória de Deus, irão trazer ensinos sobre bibliologia, estudo da Bíblia. Outro irá vir trazer um ensino sobre teísmo, ou também chamado de teontologia, ou também teologia própria. Outro irão trazer um ensino sobre cristologia. Tudo que termina com logia quer dizer várias coisas, mas uma delas, logia, no grego, quer dizer estudo, né? Outro irmão irá vir trazer um ensino sobre pneumatologia, ou seja, o ensino, o estudo acerca do pneuma, do espírito.
também chamado de paracletologia. Outro irmão, se assim Deus permitir, irá vir falar sobre angelologia, e aí entra também demoniologia, e assim a gente vai caminhando as novas matérias da teologia sistemática, eclesiologia, antropologia, escatologia, tudo para o crescimento espiritual e conhecimento dos irmãos. Infelizmente, existe um pensamento muito ruim acerca da teologia por falta de conhecimento da mesma. As pessoas criticam a teologia porque acham um negócio maçante, um negócio ritualístico. Ora, porque se requer estudo, se requer esforço, leitura, aprendizado. Ora, porque às vezes o teólogo não é um bom teólogo, ou é uma pessoa exibida, arrogante. Então as pessoas acabam conciliando isso com o estudo teológico. Mas a palavra teologia nada mais é do que um estudo acerca dos assuntos concernentes à palavra de Deus. A teologia bíblica protestante, conservadora, ela trata dos assuntos bíblicos, dos assuntos referentes à palavra de Deus. A palavra teologia, tel, no grego é Deus, e logia é o estudo. Claro que não tem como você dessecar Deus, você estudar a pessoa de Deus em toda a sua essência. Mas de acordo com aquilo que Ele nos revelou em sua palavra, com aquilo que Ele mesmo se auto-revela, podemos estudar acerca do seu relacionamento. Lembrando que a Bíblia não é um livro científico, é um livro religioso, e o conhecimento de Deus deve nos levar a um relacionamento mais íntimo com Ele. Então, o objetivo aqui não é vender curso, não é pregar a placa da igreja, não é nos amostrar, trazer méritos para nós, porque ninguém sabe tudo, né? Mas levar pelo menos um pouco de conhecimento aos irmãos, pois acreditamos que o conhecimento liberta. O conhecimento acerca da palavra de Deus é o que nos faz conhecer o Senhor e viver uma vida melhor diante de Deus e também com o próximo. Então Jesus, aqui no versículo 32, ele vai dizer que a verdade liberta. E quem é essa verdade? E aí nós vamos lá para São João capítulo 14, versículo 6. O próprio Cristo, ele se autodenomina como a verdade. Ele disse para Filipe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Já em João 17, versículo 17, ele vai nos dizer na sua oração sacerdotal, ou também chamada oração intercessória: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então o próprio Cristo, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus, ele é a verdade, como a Bíblia também é a verdade. Cristo é a palavra que se fez carne. A Bíblia é a palavra que continua escrita e que nos leva até Cristo, que também é a palavra de Deus. Então os irmãos entendam que para termos um relacionamento com Cristo, precisamos estudar a palavra, precisamos ler a palavra, precisamos nos dedicar mais ao estudo da palavra. Não para colecionar, somente para colecionar diploma ou para trazermos méritos humanos, mas para podermos falar com a palavra de Deus com propriedade. Paulo fala a Timóteo que ele deve se dedicar ao estudo da palavra, ser um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É triste nós vemos nos dias atuais pessoas que não sabem nem o que estão falando. Criticam o estudo teológico, criticam o ensino bíblico e não tem nem certeza do que estão falando. Ao longo da história, nós vamos ver diversos homens de Deus proeminentes que se dedicaram. Na época da Reforma Protestante mesmo, nós vamos ver Lutero, Calvino, tantos outros, que se dedicavam tanto à palavra que até as pessoas que iriam debater com eles tinham medo de debater porque eram doutores em teologia, homens que conheciam
a palavra de Deus. Hoje, para nós termos a nossa Bíblia em português, independente da tradução ou versão, vários homens precisaram se dedicar ao estudo do grego, do hebraico, do estudo sistemático da palavra, para nos trazer. E aí tem irmãos que infelizmente criticam, não gostam, devido a alguns exemplos que eu dei aqui, e acabam, por esse motivo, não estudando, não se dedicando ao estudo teológico. Então hoje nós iremos iniciar esse ensino com o objetivo, em primeiro lugar, trazer um ensino para os irmãos da palavra. A igreja presbiteriana é uma igreja também focada no ensino da palavra, focada no ensino bíblico, e com isso fazer com que os irmãos tenham mais desejo de aprender a palavra de Deus, se apeguem mais a Deus, mais a Cristo. Os irmãos venham ter mais prazer em aprender a palavra e viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, a verdade que Cristo fala no versículo 32 é Ele próprio e a palavra de Deus que nos liberta. Somente a palavra de Deus nos liberta. Hoje em dia nós vemos vários movimentos tentando minimizar o poder da palavra, tentando minimizar a influência, o tempo que é dado à palavra nos cultos. Eu fico triste em dizer que, se não fosse a pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, as igrejas estariam abertas. Mas em muitas igrejas, no horário da pregação, não teria pregação, teria políticos pedindo votos. A igreja não é lugar de político pedir voto. Jesus, ele entrou no templo e disse: a minha casa será chamada casa de oração. O momento de ouvirmos a palavra de Deus, muitas vezes, em muitos lugares, é dado para políticos que nem cristãos são, ou pseudo-cristãos que não ligam para a vida do próximo, e aí compram votos na igreja. E os pastores vendem esses votos como votos de cabresto, ganham dinheiro e até ameaçam os irmãos a votarem nesses políticos. Então, o que é isso? É a falta da palavra. O culpado disso são somente esses pastores? Não. São os ouvintes também. Essas pessoas que estão em muitas igrejas assim, elas idolatram seus líderes. Se o líder mandar ela vender a casa, o carro e doar para a igreja, ela vai fazer isso. Por quê? Porque ela não foi liberta por Cristo. Ela está presa ao ser humano, está presa ao homem. Então precisamos estar ligados a Cristo, meditarmos, nos desgastarmos, nos esforçarmos para aprendermos mais a sua palavra. Felizmente, esse é o cenário. Quem é que não está alegre e não irá ficar alegre? Quem é que não irá incentivar o irmão ou a irmã a estudar a Bíblia? Primeiramente, o inimigo, que não quer que você conheça a Deus melhor. E segundo lugar, pessoas que querem te manipular. Do mesmo jeito que nenhum governo, eu não estou aqui jogando direto para o nosso governo, mas isso em qualquer situação, nenhum governo irá dar um ensino totalmente adequado para uma classe pobre, porque sabe que eles vão criticar, vão interrogar, eles vão procurar uma vida melhor. Do mesmo jeito na igreja. Uma pessoa que conhece a Bíblia, que estuda a Bíblia, ela vai perguntar para o pastor o porquê, o para quê, como que está acontecendo. E em muitos lugares as pessoas, elas são manipuladas. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar uma igreja e o pastor mandou me avisar que eu não poderia vender depois do culto, lá de fora da igreja, é claro. Não poderia vender minhas apostilas, na época era apostila ainda, né? Hoje é mais livro que a gente vende. E falou que eu não poderia, com medo de que os irmãos fossem influenciados por outro ponto de vista, talvez. Mas as pessoas devem ler, devem estudar, devem ler o máximo que podem. Quanto mais você estudar, quanto mais você ler, menos você vai ser manipulado, menos você será enganado. Você precisa conhecer a verdade, precisa estudar mais a Bíblia, precisa conhecer os textos, saber interpretar bem a Bíblia.
Como que um obreiro pode pregar a palavra de Deus se não conhecer corretamente a palavra de Deus? Se não souber como expor um sermão? Se não souber examinar um contexto, fazer uma exegese? Isso é o que eu estou falando, não é nenhum segredo, irmãos. Não é nenhum absurdo. Não é algo fenomenológico, algo de outro mundo. Não. Isso é o básico do básico. Eu me lembro que quando eu fui fazer o curso teológico, para a glória de Deus, todos os irmãos que fizeram junto comigo desistiram, porque na igreja, não vou citar o nome, por motivo de ética, mas na igreja que eu congregava, o obreiro ele só é levado se tiver o diploma, o certificado. Então, quando eles foram consagrados ao ministério, eles desistiram de estudar, porque o objetivo dos meus colegas, meus irmãos ali, não era aprender a palavra. O objetivo deles era somente ter a carteirinha de obreiro, somente ter o título. E aí, quando eu ia ensinar, tinha que chamar outra pessoa, ou ficava em dúvida, ficava me perguntando, porque na verdade eles não estudaram. Alguns até pediam para o filho, para o neto responder ali as perguntas no lugar deles, a apostila, né? Então, estudem a Bíblia. Os irmãos que podem, façam seminários, façam cursos sérios, de igrejas sérias. Estudem a palavra de Deus, conheçam a Cristo através da sua palavra, conheçam a Cristo através da sua palavra, colocando em prática, trazendo prática para a sua igreja, para a sua família, não sendo somente um ouvinte esquecido, pois Tiago fala que o homem que ouve a palavra e não pratica é o que contempla a sua face no espelho, ele vê o seu reflexo, mas ele se vai e esquece do que viu. A Bíblia ela é como um reflexo, ela mostra nossos erros, nossos pecados. Por que tantos louvores sem base bíblicas? Louvores que mais exaltam o homem, louvores que falam de restituição, de vitória. Deus ele dá vitória, mas a nossa vitória foi conquistada na cruz do Calvário. Esse é o nosso mérito maior, isso que deve ser exaltado, glorificado. Porque esses louvores estão sendo mais cantados nas igrejas do que os louvores clássicos, os sacros, os que os homens se dedicaram, oraram, consagraram por muito tempo para compor e receber a revelação de Deus. Porque as pessoas não estudam a Bíblia. O brasileiro, ele é imediatista. O brasileiro, ele prefere frequentar uma campanha onde aparentemente colocam diante dele um resultado fácil, imediato, uma barganha, do que ele estudar, ele pesquisar, ele se desgastar para conhecer a verdade. Se você falar a verdade, ela machuca muitas pessoas, mas a verdade ela liberta. A verdade ela traz libertação e consolo. A mentira, ela pode até trazer satisfação, mas ela não dura para sempre. Mas a verdade, sendo a pessoa de Cristo, ela vive e reina para todo sempre. Então um problema não só religioso, social, antropológico, de tudo somos nós mesmos. Nós não nos dedicamos a plantar, a estudar, a fazermos as coisas corretas. Nós acreditamos em mágicas, nós acreditamos num Deus imediatista, num Deus de barganha, num Deus que é comprado, e aí depois nós queremos criticar todas as situações. Mas eu digo para os irmãos, estudem o máximo que vocês puderem, estudem a Bíblia, estudem tudo o que vocês puderem. Com certeza, quem estuda, quem lê, quem pesquisa, ele tem uma visão mais panorâmica, mais crítica, não somente uma crítica destrutiva, mas uma crítica construtiva. Ele tem uma visão maior acerca dos fatos. Eu também preciso aprender muito, estou aprendendo. Eu louvo a Deus pelos meus professores, meus irmãos, meus amigos, a qual tenho aprendido. E a vida também é uma escola, mas somente o conhecimento vulgar da vida, conhecimento popular, não é o bastante. Precisamos nos dedicar mais ao aprendizado. Se queremos ter uma igreja melhor,
uma sociedade melhor, uma vida melhor, precisamos nos dedicar mais a conhecer a Deus através da sua palavra. Então essa é a palavra que eu venho trazer para os irmãos. Parece uma palavra exortativa, mais de repreensão, mas é para dar um choque, para despertar os irmãos. O que nós vivemos no nosso contexto religioso, político, social, o culpado somos nós mesmos. O culpado somos nós que somos influenciados e manipulados por não corrermos atrás do conhecimento. E quem está no topo da pirâmide sempre vai querer isso. Vai querer que nós sejamos manipuláveis. Entrando no contexto aqui da palavra teologia, existem vários tipos de teologia. A nossa teologia é a teologia conservadora, protestante. Nós iremos caminhar dentro da teologia sistemática do Berkhof, que é uma teologia clássica. E a teologia ela pode ser dividida por nomes, né? Teologia católica, teologia espírita, teologia jeovista, do Testemunho de Jeová, teologia evangélica. A teologia pode ser dividida ou chamada também pelas matérias, teologia sistemática, teologia bíblica, pelas áreas de concentração dela, né? Teologia prática. E a teologia nada mais é, para nós que somos cristãos, somos protestantes, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nada mais é do que um estudo sistemático, o estudo exaustivo da Bíblia Sagrada. Nós precisamos disso, precisamos de ensino da palavra. O brasileiro evangélico, eu falo isso com maior tristeza, ele é mais fanático e mais supersticioso que muitos espíritas e católicos. Ele acredita em água ungida, roupa ungida, foto. Qual a diferença disso para um santo? Se você não consegue crer num Deus invisível, sobrenatural, um Deus que opera, independente de qualquer ajuda, então é preciso ler e reler a Bíblia. O nosso Deus não precisa de ajuda. O nosso Deus não precisa de pontos de contato, pontos de fé para realizar milagre. O nosso Deus ele é soberano e sobrenatural. Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos sobre o conhecimento de Deus. Na Idade Média, a teologia era chamada da rainha das ciências e tinha como foco aproximar o homem de Deus. E nós precisamos voltar a isso. Certo que a Idade Média é chamada Idade das Trevas, por causa de todo aquele contexto, mas nós precisamos nos dedicar mais ao estudo da Bíblia, nos dedicar mais a aprender a palavra. E eu não estou falando de um cursinho básico, um cursinho. Estou falando do irmão se dedicar de coração mesmo, do irmão ir para um seminário, ficar 4, 5, 6 anos, o irmão gastar, em vez de comprar pizza, comprar livros, em vez do irmão comprar roupa cara, compra a enciclopédia, estude a Bíblia, aprenda as línguas originais e com certeza a sua vida será mudada e a vida das pessoas que estão à sua volta. Então, hoje foi somente, de maneira mais prática, aí, uma pincelada sobre a importância do conhecimento bíblico, do conhecimento teológico. E aí, querendo Deus, na próxima sexta-feira, estaremos entrando na bibliologia, o estudo sobre a Bíblia. Nós iremos ouvir um louvor e logo após estaremos orando pelos irmãos.
Senhor, dele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Dom Jesus. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no pra mim. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, esse louvor maravilhoso. Nosso irmão Amilson, que estava nos atendendo ali, encontrou. Louvor que não ouvia há muitos anos. Meus irmãos, estaremos orando. Ninguém pediu oração hoje aqui na página da rádio, mas nós estaremos orando para que Deus assim nos previna de todo mal também, né? A oração, ela é uma vacina, mas também é uma injeção. Ela combate, mas também ela nos previne. E a oração não é um ministério. Tem muita gente que fala, eu tenho um ministério, orar sem cessar. Lucas 18, versículo 1, Jesus disse uma parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfanecer.
desfalecer. Ou seja, é um dever, uma obrigação. Sempre que quando Jesus ele fala sobre oração para os discípulos, para nós, ele usa o imperativo, o ai no final, orai. Então é um mandamento nós orarmos, falarmos com Deus, conversarmos com o Senhor. Independente das coisas estarem boas ou ruins, nós devemos ter comunhão com o nosso Deus. Só recapitulando, dentro da teologia, claro, existe teologia liberal, a neoconservadora e a conservadora, que é a que nós seguimos. Nós acreditamos que a Bíblia ela é inspirada, inerrante, ou seja, não erra, ela é infalível, ela não falha na sua aplicação, e ela, acima de tudo, é a palavra de Deus. A teologia liberal, felizmente, muitos irmãos estudam, seguem, ela não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E tem também a neoconservadora, que vai dizer que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, nós acreditamos sim que a Bíblia é a palavra de Deus e nós precisamos conhecer a Deus melhor e cada dia mais e mais acerca da sua palavra. Aí você diz, mas eu já sei muito. Então escute mais um pouco. Paulo fala, não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então nós devemos sempre estar ouvindo a palavra de Deus, como vacina e também como injeção. Vamos estar orando, pedindo ao Senhor que nos guarde, que dê sabedoria aos nossos governantes, que nos livre dessa pandemia, que o Senhor dê sabedoria aos médicos para acharem verdadeiramente a cura, e que o Senhor ajude todos os irmãos que estão, infelizmente, desempregados, que o Senhor Deus venha abrir as portas, venha agir nessa economia. Mas os irmãos podem ter certeza que nada acontece fora da vontade e do poder do nosso Deus. Deus ele controla tudo. Oremos, você que pode, curve sua cabeça, estaremos orando, falando com Deus, pedindo a Ele que venha estender suas mãos. Você que pode, curve sua cabeça. Senhor, nosso Deus, ó soberano Pai, venha, Senhor, visitar o lar de todos os irmãos que estão ouvindo essa programação. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu venha salvar essa pessoa que ouviu a programação e está entregando a sua vida a Ti. O Senhor disse, ninguém vem a mim se o Pai primeiro não me der. Deus, enche-o com o Teu Espírito Santo, confirme a salvação dessa pessoa. Deus, essa pessoa que está enferma, está no leito, ou está no hospital, ou mesmo está no emprego, que o Senhor venha curá-la nesse momento, não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para a honra e glória do Teu santo nome. Estende em Tuas mãos agora, e em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo o mal, do alto da cabeça até a planta dos pés. Sejas curado em nome de Jesus. Deus, esse irmão, essa irmã que está desempregada, que não sabe o que irá fazer amanhã, essa família que tem filhos, Deus, venha enviar a providência, venha enviar o socorro. A Tua palavra diz que os filhos do leão passam fome, mas Teus servos de nada têm falta. Deus, vem enviar a providência, vem enviar o sustento, que o pão de cada dia não venha faltar, tanto o pão físico quanto o espiritual, na mesa dos Teus servos. Ó Senhor, visita, Senhor, nosso presidente, nossos governadores, prefeitos, dê a eles sabedoria, venha agir na economia, venha também, Senhor, dar sabedoria e graça aos médicos, assim como o Senhor usou os Teus servos, Dr. Lucas, venha usá-los também, Senhor, para descobrir
Que o Senhor venha ajudá-los a descobrir a cura dessa pandemia. Venha fazer, Senhor, que o teu povo venha glorificar a Ti através dessa bênção, dessa libertação. Deus, aqueles que estão internados, Senhor, por causa desse vírus, que o Senhor venha curá-los no hospital. Aqueles que perderam já entes queridos, que o Senhor venha consolá-los, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha salvá-los acima de tudo. Abençoe a todos, Senhor, nesta noite. É o que nós te pedimos e agradecemos o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos e um grande abraço e até a próxima sexta-feira, querendo Deus. Deus abençoe e se cuidem em nome de Jesus. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino.